Num belo sábado, minha mãe ligou para minha casa e assim, chegou um telegrama para ti. Aí eu já logo pensei nisso, algum cheque, alguma coisa que voltou, que eu esqueci de pagar, alguma conta que ficou em aberto, só pode ser. E ela começou a falar e a lágrima já começou a descer, né? Assim, não acredito. Se não me engano foi a 16ª ou a 17ª chamada. Eu já cheguei no curso assim, com quase um mês de aula rolando, mas foi. Na mesma hora, isso no sábado e domingo, foi só festa, só alegria. Segunda-feira de manhã eu já estava no DAE para buscar ver qual a documentação necessária. Já fui em casa, peguei a documentação, fiz a matrícula, à noite já estava cursando. Foi uma coisa assim, rápida, muito rápida. We have the chance to turn the pages over. Foi uma fase muito complicada, até porque por conta de ser policial militar, tem a escala e a gente não teria muito tempo para se dedicar a tudo aquilo, né? Mas no final do 4º ano, graças à política de cotas, eu consegui entrar na universidade. Na minha família ninguém tem um nível superior, então eu sou o primeiro de 3 gerações. Hoje eu tenho a possibilidade de ascender profissionalmente dentro da própria corporação. Isso só vai depender de mim. Fora o leque de opções que eu tenho, tanto em concurso público quanto na iniciativa privada, de mudar toda a minha história profissional. Tudo. É sacrificante. Mas é uma oportunidade que eu não tenho como deixar passar em branco. Era um sonho que eu tinha, que eu vinha perseguindo já há alguns anos. São 5 anos que talvez eu passe um trabalho imenso, que eu passe assim, noites em claro, mas são 5 anos que vão me garantir pelo menos uma possibilidade, né? Eu acho que a palavra é oportunidade. Eu estou tendo uma oportunidade, eu não posso desperdiçar essa oportunidade. Confesso que na primeira e na segunda fase não caí a ficha, agora já realmente incorporei a coisa assim, eu estou vivendo um sonho e daqui a alguns anos eu vou estar formado. Vou ser bacharel em Direito e vou estar pronto para conquistar novos espaços, conquistar novas possibilidades. Nenhum cotista entra na universidade sem fazer um vestibular. O que existe é um espaço específico guardado para essas pessoas. Eles passam por exame, eles passam por acompanhamento, eles têm bolsas de auxílio, eles tiveram talvez um histórico diferente do grupo majoritário. Brancos, classe média, de classe média alta, que costumavam fazer escolas privadas e entravam em universidades públicas. A gente está mexendo no campo do poder e isso é super complicado. É por isso que gera tanta polêmica, não é por outra coisa. As pessoas sabem que você ter acesso ao mesmo conhecimento que elas têm vai gerar mais à frente que você esteja brigando pelos mesmos postos de poder que elas têm, entendeu? Então isso é difícil, isso é mexer na estrutura. Na sociedade capitalista não existem, né, as mesmas condições para as pessoas se desenvolverem com igualdade. Né? Isso é um mito, isso é uma ideologia, é uma forma de convencer as pessoas de que todos têm as mesmas condições. Não são todos que têm as mesmas condições. E isso fica muito claro na discussão em torno de cotas. No direito europeu é chamado de discriminação positiva, no direito norte-americano é chamado de ações afirmativas. Bom, ações afirmativas são políticas ou públicas ou privadas que tendem a neutralizar efeitos de discriminação de vários níveis. Podem ser de gênero, pode ser de raça, de origem socioeconômica, de compleição física, né, de várias coisas. E a ideia é que ações afirmativas, além de tentar neutralizar e minimizar os efeitos de algum tipo de discriminação, elas também promovem a formação, primeiro, de modelos sociais desses setores discriminados, e elas também promovem a ideia da diversidade, de que um ambiente social ou de estudo ou de pesquisa, ele vai produzir melhor se tiver diversidade, porque vão surgir mais ideias diferentes e isso deve convergir para uma produção mais rica. Não é uma ideia original brasileira, para variar, uma coisa que já existia nos Estados Unidos há muito tempo, a ideia de você criar alternativas, né,
facilitar a entrada de determinados grupos sociais que por algum motivo se sintam prejudicados ou por razões históricas, econômicas ou sociais. O sistema brasileiro hoje, você pode dizer, pode estar parecido com o que foi o sistema americano em alguns estágios da história, parecido, mas eles nunca pensaram generalizadamente com a questão socioeconômica. Isso é uma questão muito mais presente no Brasil. Não existem cotas nas universidades americanas desde 1978. E também não existem bônus. O que eles têm é muito diferente do Brasil. É uma avaliação realmente cheia de itens. Então avalia se a pessoa fez trabalho comunitário ou não, se a pessoa é homem ou mulher, se é do campo ou da cidade, se é pobre ou rico, se tem capacidade de liderança ou não, se o pai dela estudou na universidade ou não, se fez doação ou não. Então o sistema americano hoje não é o sistema das cotas. A primeira política de cotas que se tem notícia no mundo foi proposta em 1919 na Índia. O artigo 46 da Constituição indiana preocupou-se em proteger os segmentos mais fracos da comunidade. Seu objetivo é promover os Dalits, também chamados de intocáveis, e auxiliar os outros segmentos sociais minoritários. Por ser considerado um país de primeiro mundo, atribuía-se aos Estados Unidos o pioneirismo na implementação das ações afirmativas, o que sabemos agora que é um erro. Mesmo assim, é a partir deste país que essas políticas ganham projeção em termos globais. Na América do Norte, o assunto surge no contexto da luta contra a segregação racial, que foi considerada legal até meados da década de 50. Em nosso país, o grande debate sobre a igualdade, mais especificamente sobre as cotas nas universidades públicas, surgiu em 1996, depois que o governo federal e alguns estaduais se posicionaram a favor do tema. Aqui, a política de cotas foi implementada pioneiramente no ano de 2002, nas universidades estaduais do Rio de Janeiro. Tudo aconteceu não por iniciativa das universidades, mas por meio de uma lei estadual aprovada um ano antes. As psicólogas Jussiara e Juscelene foram as primeiras a se beneficiarem do vestibular por reserva de vagas na UERJ. Alguém me ligou, você tá sabendo? Eu tô sabendo o quê? Porque agora tem uma lei de cotas, não sei o que, vai abrir um outro vestibular, que na época era o SAD, um negócio assim, para negros e estudantes de escolas públicas. Aí eu, como é que é isso? Aí me explicaram, eu fui correndo, no mesmo dia vai hoje, porque senão vai acabar, hoje é o último dia, eu fui correndo, me inscrevi, aí consegui tirar o bendito B. Aí por um ponto eu não tirei A. Aí consegui passar no vestibular. Eu moro em Magé, na Baixada Fluminense, e montaram um pré-vestibular comunitário. Então eu fiquei sabendo por meio desses professores. Eu coloquei que eu era estudante de colégio público, mas você tinha que se declarar negro. E eu me declarei. Eu entrei em 2003, segundo semestre, e me formei em 2009. Acredito que se não fosse por meio das cotas, eu também não teria entrado. Eu acho que se não fosse as cotas, eu não teria passado para psicologia. Eu acredito que eu ia ter que estudar mais um ano e provavelmente eu teria desistido, porque eu já tinha tentado uma vez antes, já era a segunda vez. Eu não ia ficar todo ano tentando. As cotas foram introduzidas na universidade a partir do ano de 2003, no vestibular de 2003. Mas esse tipo de cota foi só durante um ano. Nesse ano nós tivemos dois tipos de vestibular. O vestibular geral e um vestibular específico para a escola pública, que é chamado de SAD. Esse modelo não foi adiante. Atualmente, vestibular 2012 da UERJ, você tem número de vagas reservadas 20% para alunos afrodescendentes e indígenas, 20% para alunos de escola pública, 5% para deficientes e mais os filhos de militares abatidos em combate,
tendo associado a esse perfil a questão socioeconômica. E veio por uma lei, né, estadual. Isso, num primeiro momento, claro, teve uma certa resistência dentro da universidade, porque não foi uma decisão da comunidade, e sim uma decisão imposta pelo governo estadual. Um dia, conversando com alguns outros professores, eu me vi na situação e fui cobrado, que eu acho que é a grande questão, Antônio Brasil, professor de jornalismo, tá? Me diz, e eu com uma posição contrária, quantos alunos negros você ensinou nos últimos, sei lá, 10 anos que você está dando aula aqui na UERJ? Aí caiu a ficha na hora, assim, todos os alunos negros dentro da minha aula, que eu me lembrasse, né? Eram muito poucos, e eles eram de programas de intercâmbio para países lusófonos, né, que falam português. Só sei que a turma antes de mim, que também era de cotas, mas só que era, como era assim, a primeira turma, acho que quase não tinha pessoas vindas de cota, tinha bem pouco. Tinha muitos alunos lá que vinham de escolas particulares muito caras, como Santo Agostinho e algumas outras do mesmo estilo. E muito branquinhos também, assim. E na minha turma já não, já veio gente do Cefet, do Pedro II, que são escolas públicas, também são escolas muito boas, mas públicas. E tinha mais negros, é o que eu percebi, assim. O impacto maior teve realmente no que a gente chama de cursos nobres, né? Medicina, direito, desenho industrial. Além da política de cotas, tinha uma outra política que era de ajudar os estudantes que entraram por cotas. Eu acho que o mais interessante das cotas é isso, entendeu? Porque falaram assim, os alunos estão entrando por cotas e não estão tendo dinheiro para continuar. Porque botam alunos com, assim, sem renda nenhum, ou com muito pouca renda para estudar e não dão passagem, não dão nada. No primeiro ano deram uma bolsa de R$200 mais ou menos por mês, 250, aí eu consegui comprar um computador. Aí no segundo ano fizeram outra política que era da passagem. Aí deram o cartãozinho da Supervia, aí a gente pegava trem de graça. Aí já dava para eu me virar sozinha, aí foi quando eu comecei a fazer estágio, aí deu para pagar algumas coisas. Minha mãe é empregada doméstica, então eu sabia que muita dificuldade para ela pagar. Eu vinha para o colégio por trem, porque eu comecei fino de ônibus, mas o gasto era muito grande, então com trem eu ia economizar, eu gastava no ônibus quase R$20, no trem eu gastava 5. Então comecei a andar de trem, vinha cedo, eu pegava o trem 7 da manhã e depois pegava o outro, o de 7 da noite. E voltava de trem, trouxe a marmita, né? Eu e minhas colegas, a gente trouxe a marmita para conseguir, porque eu sabia que se continuasse filho de ônibus eu não teria condições de manter a faculdade. Sabe, eu sei que eu sempre pensei, talvez eu não vou conseguir fazer nesse momento faculdade, mas um dia eu vou fazer, não sei quando. Talvez com 40, 50 anos, a minha ideia era fazer a faculdade, isso aí eu queria. Agora, quando isso ia se realizar, isso aí não estava nas minhas mãos, sabe? Eu não tinha condições de responder, mas graças a Deus as coisas foram acontecendo. Eu acho que meus alunos que entraram pelo regime de cotas conseguiram, através de todo um sistema, porque não é só a questão de cotas, tem bolsas, tem uma série de outros fatores que ajudam uma pessoa que tem dificuldades a vencer uma injustiça que eu acho que existe, independente de ser fator econômico, escola pública ou racial. Eu sou psicóloga do Hospital Estadual, fiz um concurso assim que eu estava estava começando minha monografia. E eu falei, não, vou tentar esse concurso porque eu preciso de condições para manter os meus estudos. Eu lembro que, fiquei radiante, porque eu entreguei minha monografia em abril. Aí recebi uma carta. Quando eu fiz assim, telegrama, eu estava tentando no sofá, falei, mãe, eu não acredito. Aí abril, eu falei, cara, eu fui convocada e tudo mais. Eu acho que é uma realização, porque não é onde que eu quero estar, mas você saber que você conseguiu realizar uma parte do seu objetivo já é muito gratificante. Porque existe aquele mito, eles não vão concluir, eles vão abandonar, e esses mitos ao longo desses anos foram completamente sendo quebrados. Eles concluem,
eles não abandonam. É lógico que tem dificuldades, mas eles conseguem concluir e, depois de concluído, eles conseguem ingressar no mercado de trabalho. Esse ano, finalmente, o Estado me convocou para o concurso, primeiro concurso que eu tinha feito, que é esse quando eu estava me formando. Agora melhorou bastante, ó. Melhorou muito, graças a Deus, assim. Eu tô ganhando bem mais, pô, eu ganhava um salário mínimo, tô ganhando quase 2 mil reais, né? Aí já tô bem mais animada, já quero fazer mestrado. Agora é crescer, né? A chance as oportunidades vão surgindo, a gente tem que agarrar, aproveitar. A Universidade de Brasília foi a primeira instituição federal de ensino superior a aprovar cotas para negros e a primeira também a tomar essa decisão exclusivamente com base na autonomia universitária. A discussão da criação do sistema de cotas começou a partir de 2002 com o caso Ari, que foi um estudante que tentou ingressar no departamento, na pós-graduação do departamento de antropologia. Era um estudante que tinha as melhores notas da sua turma. Além disso, ele já possuía uma dinâmica de pesquisa. Enfim, é um típico aluno que ingressaria facilmente na pós-graduação. O problema para o departamento de antropologia, apesar disso ser velado, é que era aluno negro. Fez a melhor prova teórica, enfim, conseguiu as melhores notas antes da entrevista, só que ele chegou na entrevista e foi reprovado. E o motivo alegado não era condizente com a vida acadêmica dele, com a capacidade dele, enfim, né, com o projeto de pesquisa dele. E ele entrou com mandato de segurança. Eu acho que o caso Ari foi o ponto assim, que me levou a uma consciência diferente, porque eu não tinha uma noção, talvez, da exclusão dos estudantes negros das universidades públicas, até o caso Ari. Quando eu descobri que tinha 20 anos que nós tínhamos um programa de doutorado, nunca tínhamos tido um aluno negro. O Ari era o primeiro, após 20 anos, e logo foi reprovado no primeiro semestre. Eu tive uma noção, aí eu resolvi perguntar quantos professores negros. De 1.500, tinham 15 professores negros. Então, 1% apenas. Então, assim, eu tive uma consciência da exclusão racial altíssima. Em 2004, a cotas foi instituída na universidade, que garante 30% de vagas aqui na Universidade de Brasília para alunos negros e negras. Existiu no começo, a partir de uma autodeclaração de raça e etnia e de uma fotografia. Então quem se inscrevia para cotas, vinha na universidade, tirava uma foto e aí uma banca analisava a imagem a partir do fenótipo, né? Hoje existe uma banca que entrevista as pessoas. Bom, a aprovação foi resultado de um longo debate dentro do campus, dentro do espaço acadêmico, porque a primeira versão da proposta nós colocamos em novembro de 1999. Então, isso foi debatido ao longo de todo o ano 2000, 2001, 2002, apresentamos para o Conselho mesmo universitário 4 vezes e finalmente foi aprovada em junho de 2003. Então foi um longo processo de convencimento mesmo, de discussão, provavelmente o mais longo, eu creio, de todas as universidades. Isso é uma conquista da autonomia universitária. A UFSC é de um modo, a URGS é de outro, a UNB é de outro, a UFB é de outro, a UERJ, são todos diferentes. Então não é, se o MEC tivesse feito isso, claro que teríamos mesmo uma fórmula. Não é o caso. O maior exemplo de que isso é uma luta interna a cada universidade, pela autonomia, é a diversidade de modelos.